Oriente Médio, dos ataques de Estados Unidos, Israel ao Irã, das respostas agora do Irã aos ataques que aconteceram e, claro, os outros países que estão envolvidos também nessa guerra toda, né? A gente não teve as declarações de guerra ainda, mas as imagens que a gente recebe assustam bastante. O internacionalista Hugo Tomazetti está aqui com a gente já para a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre esses impactos pelo mundo todo. Hugo, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Das situações que mais preocupam o restante do mundo é a situação do petróleo, né? O Estreito de Hormuz, que fica ali no meio de toda essa confusão, está fechado, não está funcionando como funcionaria sem essa guerra acontecendo. E a preocupação era, a partir de segunda-feira, como é que as bolsas vão abrir, como que o mercado vai reagir. Então essa realmente além de todo o conflito, da violência e tudo mais, também tem a preocupação do mundo todo, que é a econômica, né? Bom dia, Nath. Bom dia quem está aqui no Acorda Metrópolis. Mais um fim de semana que ninguém consegue dormir direito pensando naquilo que vai ocorrer na próxima segunda-feira. Os mercados ainda não abriram aqui no Brasil e nos Estados Unidos, todo mundo acompanhando com grande expectativa para saber como é que vai ser essa movimentação financeira. Os mercados da Europa e da Ásia já estão funcionando. O Estreito de Hormuz, para quem não sabe, é uma pequena faixa de água que está ali entre a Arábia Saudita e o outro lado do Oriente Médio, por onde passa grande parte da produção mundial de petróleo. E isso interfere em inúmeras questões financeiras, comerciais, em questões inclusive de energia e de petróleo mundo afora. Estamos todos acompanhando isso. Nath, não dá para fazer nenhum exercício de futurologia de como vai ser o desenrolar dessas próximas semanas, depois da queda do governo do Irã, né? O líder supremo Ali Khamenei foi morto nesse final de semana e a gente ainda vai continuar acompanhando tudo isso para tentar entender quais são os próximos passos. Vários países da região estão sendo arrastados compulsoriamente para essa guerra, já que eles contam com bases militares dos Estados Unidos, e isso faz com que eles sejam alvos de ataques do governo de Teherã, um governo que já desmentiu Donald Trump, dizendo que não está aberto à negociação, que já tem um líder supremo provisório e que vai tomar as devidas medidas para poder se proteger frente a esse ataque que foi feito nesse fim de semana. Hugo, acho que é importante da gente explicar para quem está nos acompanhando, de repente está hoje, a partir de hoje, tentando entender melhor tudo que está acontecendo, sobre essa questão dos diversos países que estão entrando compulsoriamente, né, nessa luta, nessa guerra toda. Estados Unidos e Israel atacam o Irã lá no sábado. Irã promete revide. E realmente faz, principalmente a partir do momento em que tem toda a confirmação de que Ali Khamenei, o Ayatollah, que é o líder supremo, religioso e político, ele tem uma função fundamental, mais importante muitas vezes que o próprio presidente do país, porque é ele quem controla, por exemplo, as forças armadas do Irã. Então essa é uma figura fundamental e é das figuras que ficam décadas no poder, né? Saem mortos. Ou se aconteceu uma grande revolução interna do país, ou, nesse caso, foi morto pelos Estados Unidos e por Israel nesse ataque que aconteceu lá no sábado. E aí, a partir desse momento do revide, o Irã ataca diretamente Israel, que está a 2.000 quilômetros ali do Irã, mas ataca indiretamente os Estados Unidos através dessas bases militares que estão espalhadas pelo Oriente Médio. E aí a gente vê a guerra, Hugo, concentrada no Oriente Médio. Então é o mundo árabe, é o árabe lutando contra o árabe. Tem uma expectativa, a gente conversou agora com o Pedro Paiva, lá de Nova York, nosso correspondente, e eu perguntei para ele se a população norte-americana começa a ter medo de atentado terrorista, que é uma das vias da guerra, sair ali só do Oriente Médio e chegar no Ocidente. Acho que era importante da gente falar então um pouquinho mais, Hugo, sobre isso. Sobre a guerra concentrada no Oriente Médio e se realmente tem
esse medo, o mundo ocidental começa a ter medo de uma nova tentativa, de um novo atentado terrorista que a gente já viu lá no passado. Nath, eu acho que é super interessante o que você pergunta. A gente pode fazer uma pequena linha histórica aqui, inclusive ligando com os comentários que a Marília, com as notas que foram emitidas no final de semana, tanto por parte do governo brasileiro quanto da oposição. Esse conflito é um conflito que tem perspectiva de, se não houver controle, ele se espalhar tanto pela região do Oriente Médio, arrastando também a Europa e os Estados Unidos, que já aumentaram os níveis de alerta com relação a possíveis atentados terroristas mundo afora. Daí a nota do governo brasileiro, do Palácio do Itamaraty, que tem uma tradição centenária de defender a resolução pacífica de conflitos, a resolução conversada, a diplomacia antes de qualquer tipo de ataque. Só para deixar claro para quem está conosco aqui, o governo brasileiro não está defendendo e não defendeu na nota o governo de Teherã, não defendeu o regime dos ayatollahs. Já já a gente volta nisso. O que ocorreu foi esse ataque coordenado entre os Estados Unidos e Israel a Teherã, com o objetivo de derrocar o governo que está lá, o governo de Ali Khamenei. Ali Khamenei é o chefe supremo do Estado Islâmico do Irã. O Irã não é árabe, mas ele é muçulmano e, portanto, ele tem essa teocracia instalada desde 1979. Essa derrubada do regime, para variar, que é uma das intervenções dos Estados Unidos na tentativa de demover, de mudar o regime, não costumam funcionar. Na verdade, em toda a história de intervenções dos Estados Unidos derrubando chefes de Estado e de governo, nenhuma delas deu certo, de acordo com o que se pensava, de que com a derrocada de um governo como esse, a mudança, a derrocada de todos os líderes, faria com que a população se revoltasse e implementasse um governo democrático, um governo que fosse mais alinhado com os Estados Unidos. Isso não ocorreu. O Irã continua funcionando da mesma forma porque existe cadeia de comando e existe força para a resistência. Não é o maior exército do mundo, nem o segundo maior, mas tem força para poder fazer ataques. Inclusive, Jerusalém e Tel Aviv já receberam inúmeros ataques, inclusive burlando, fazendo com que o domo de ferro falhasse e bombas caíssem, matando pessoas em Israel. Além disso, os outros países da região também são arrastados para essa guerra porque eles têm bases militares dos Estados Unidos. Existem inúmeras bases no Catar, na Arábia Saudita, em Omã e em outros países daquela região que acabam por ser arrastados a esse processo bélico por conta da presença dessas bases. Não é que eles defendam ou condenem o governo de Teherã e, portanto, são atacados. É porque eles são lugares onde existem bases militares dos Estados Unidos, que é o agente hostil nesse momento contra Teherã. Teherã tem força de resposta, está fazendo isso. Os níveis de alerta mundo afora acabam por aumentarem, porque o rastilho de pólvora ligado à região do Oriente Médio é um rastilho de pólvora que afeta todo mundo. A gente acabou de falar sobre o petróleo, sobre o comércio, sobre a tensão no Oriente Médio com relação a mudanças financeiras que podem ocorrer com a variação do preço do petróleo, fora a possibilidade de uma escalada até o nível nuclear. Nós temos aí alguns atores envolvidos que sim fazem parte desse processo e que têm armas nucleares. A gente não tem um posicionamento da China e da Rússia nesse momento, porém a Rússia sempre foi parceira de Teherã, mantendo parte do regime, inclusive burlando aquilo que foram as sanções internacionais depois dos acordos entre Estados Unidos e Irã, lá em 2010, para poder frear o programa nuclear iraniano. E a justificativa nesse momento, apesar do Irã estar sentado na mesa de negociação com os Estados Unidos para conversar sobre o programa nuclear e os mísseis balísticos do Irã, os Estados Unidos atacou o regime, com essa justificativa de que o Irã, de novo, está tentando ter capacidade para a construção de uma arma nuclear e de mísseis balísticos. Essa foi a justificativa. E o que está por trás, a segunda linha que nós lemos, é
a derrocada desse governo que estava instalado desde 1979, com Ali Khamenei e antes com o Ayatollah Khomeini, de maneira com que a população possa se revoltar e derrubar esse governo. Parece que, mais uma vez, essa solução não vai ser a solução correta, porque a população também sofre dentro de Teherã. Agora, com uma crise econômica, com um endurecimento do regime por conta dos ataques externos e também com a falta de perspectiva econômica, financeira e social. Do outro lado, Nath, para a gente poder terminar, nós temos Israel, por um lado, com eleições próximas para a eleição de um novo parlamento e de um novo primeiro-ministro, e aí, por coincidência, e aqui contém ironia, Benjamin Netanyahu entra em uma nova guerra contra um ente estatal exterior, inimigo de Israel, como é Irã, para poder agrupar e manter a sua popularidade e manter a sua capacidade de votos, de se manter como primeiro-ministro. Por quê? Porque ele é acusado de inúmeros casos de corrupção e, muito provavelmente, deixando de ser primeiro-ministro e saindo dessa espiral de guerras, ele seria condenado. E, por outro lado, tem Donald Trump, que tem que enfrentar esse ano as eleições de meio de mandato, em que toda a Câmara dos Representantes vai ser renovada e 1/3 do Senado dos Estados Unidos vai ser renovado, e a popularidade dele estando em baixa pode fazer com que os votos dele caiam bastante, perdendo a maioria em uma das casas legislativas. E quem sabe até nas duas casas legislativas. Hugo, a partir da sua resposta, eu já estou aqui no meu caderninho mental colocando diversos tópicos que eu quero perguntar para você. Você deixou a questão ali do Brasil, das notas brasileiras em aberto, então acho que a gente pode voltar a partir disso. Mas também quero saber de você um pouquinho mais sobre Israel, que é esse país que já tinha o conflito com o Hamas, com o Hezbollah, agora tem esse conflito com o Irã. E Hezbollah já se manifesta, né? Já ataca dizendo não concordar, querendo dizer que não, é uma resposta à morte ao Ali Khamenei. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre Israel. Claro, quero que você fale também um pouquinho mais sobre a população do Irã, né? A população iraniana, como tá agora. A gente sabe que tem manifestações das pessoas de forma muito corajosa, afinal de contas é uma ditadura, comemorando a morte do Ali Khamenei e achando que isso vai trazer liberdade para o povo, finalmente. Mas também tem o sentimento de nacionalismo muito forte, crescendo ainda mais, de fomos atacados por países externos, né? Não fomos nós que rompemos esse governo. Então, esse sentimento também de nacionalismo que pode preocupar o mundo todo em relação a possíveis ataques terroristas. E Rússia e China, sendo aí esse pano de fundo também contra os Estados Unidos, que querem retomar essa hegemonia que tem sido perdida. Então vamos lá, acho que a gente começa pelo Brasil e aí a gente vai continuando nessa conversa a partir desses tópicos todos. Vamos lá, são diversos tópicos e a gente acaba falando do mundo inteiro quando um conflito no Oriente Médio se fala dessa forma. Começando pelo Brasil. O Brasil, como eu disse, segue os padrões e os estándares da diplomacia brasileira, que é defender todo tipo de toda resolução de conflitos por meios pacíficos. A guerra é a última opção dentro da política externa brasileira, da diplomacia brasileira. Sempre foi assim, a resolução pacífica de conflitos. Vez ou outra, o governo brasileiro pode soltar alguma nota que pode ser interpretada de uma forma diferente. No entanto, o padrão é sempre a resolução pacífica de controvérsias. Quando a oposição fala que o governo está alinhando-se por defender a solução pacífica e está alinhando-se ao governo do Irã, é falando para o público interno, é buscando a claque daqui de dentro. Parece que, e eu acho que isso demonstra um pouco a falta de perícia da oposição nos assuntos internacionais e na própria história brasileira da diplomacia. O Brasil tem uma história de diplomacia. O Brasil, desde sempre, contou com uma diplomacia extremamente estruturada, funções de Estado que
a despeito dos governos, sempre funcionou bastante bem, por incrível que pareça, né? É um dos órgãos estatais que funciona bastante bem, é uma das políticas públicas brasileiras que funciona bastante bem, que é a política externa brasileira, né? A diplomacia. Nós tivemos aí episódios do último governo, antes do governo Lula, em que o Brasil acabou se tornando um pária internacional por conta das suas posições completamente subservientes ou de alinhamento automático aos Estados Unidos. E olha, aqui a gente pode inclusive fazer outra análise. O presidente Lula vai a Washington nesse mês. Ele vai se encontrar com Donald Trump. Não há necessidade nenhuma de se expor com Donald Trump, porque existem outros assuntos que estão sendo tratados. O Brasil, quando defende a solução pacífica de controvérsias, faz com que os Estados Unidos pensem, se eles pararem para pensar, que o Brasil não está interessado em se meter nisso. Fim. Agora, quando a oposição fala de que o Brasil está se alinhando, que está defendendo, que está uma série de outras barbaridades, isso sim faz com que o Brasil tome um lado que não é necessário, que é completamente irrelevante na nossa conjuntura atual. A partir disso, a gente vai para Israel. Israel está passando por uma crise com o Hamas. O Hamas continua governando a faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo. Netanyahu começa a perder popularidade e ficar uma pessoa cada vez mais fraca do ponto de vista político, e nada melhor do que criar um novo conflito para se manter no poder. E é isso. O Irã sempre teve tensões com Israel, desde 1979. Por que agora? Por que em 2026? Se no ano passado as instalações dedicadas a produção de elementos nucleares foi destruída. Por que agora essa derrocada? Aproveitando, e aí ficam as perguntas, é para aproveitar a debilidade do governo dos ayatolás, do regime dos ayatolás? É para aproveitar a crise financeira, a insatisfação popular do Irã? Só que sempre, e a gente tem que pensar nisso, existe uma burocracia por baixo dos líderes. O líder supremo, o Ayatollah Khamenei, nesse caso, ele determinava o que acontecia e o que não acontecia em todos os níveis de governabilidade do Irã. Só que existem outras camadas de poder, existe uma burocracia. A Guarda Revolucionária está lá e ela detém 60% da produção nacional, da economia do Estado. Como acabar com isso? Não é só acabar com a cabeça. É aquela máxima de que eu corto a cabeça da serpente e ela morre. Só que aqui é mais ou menos como uma quimera. Eu corto a cabeça da serpente e criam-se outras cabeças que podem despontar, e algumas podem sim negociar com os Estados Unidos e outras podem se radicalizar ainda mais. É uma faca de dois gumes. E é uma coisa que só se sabe o resultado depois que acontece. Eu sempre digo isso aqui. Uma guerra sabe-se quando ela começa, mas não se sabe como ela termina e quando ela termina. Israel tem esse problema agora e o mundo vai carregar, nesse momento, esse conflito com bastante tensão nas próximas semanas. Donald Trump gosta de colocar data. São 4 semanas de guerra. Não se sabe se serão 4 semanas. A capacidade de resposta do Irã é uma capacidade que ainda não foi avaliada e que o Irã está respondendo, fechando o Estreito de Hormuz, atacando outros países da região e arrastando eles para a guerra, atacando Israel, Jerusalém, e pode ser que inclusive a própria Europa entre nisso, porque a Europa também está ali próxima, ela está num raio de ação de mísseis iranianos. E a gente pode ainda contar com lobos solitários, com terroristas. Sabemos muito bem que o Irã financiava o Hezbollah, o Hamas, e que também isso é uma das justificativas para o ataque. No entanto, existem lobos solitários e esses grupos terroristas podem atacar mundo afora, gerando o caos e o terror. A solução, e aí eu voto aqui com o Brasil, eu sou partidário disso, que a solução tem que ser conversada. A conversa tem que ser estendida até o último minuto. E foi assim que o mundo aprendeu a se suportar. Que os países aprenderam a se suportar. Donald Trump vem e tenta dar soluções que são soluções de mercado, soluções comerciais ou soluções, inclusive, de falácias para problemas que são terrivelmente complexos. A situação do Oriente Médio é uma situação absurdamente complexa, que não tem soluções simples. E isso é um problema que faz com que qualquer internacionalista não durma direito, porque qualquer tipo de solução simples para problemas complexos gera outros problemas.
Acho que eu consegui te responder, Nath. Acho que sim, Hugo. E enquanto você me respondia, obviamente, diversas outras questões surgiram. Acho que não dá pra gente te ter aqui e não perguntar sobre ano passado, no primeiro ano do segundo mandato do presidente Donald Trump, ele usa a moeda de troca do tarifaço. Isso foi o que permeou as movimentações do mundo todo no ano passado. Esse ano ele abre o ano no dia 3 de janeiro, talvez agora com essa invasão também, esse segundo ataque a outro país, ao Irã, mas agora a gente entende que talvez seja um segundo ano de segundo mandato com uma outra moeda de troca, com realmente ataques. Porque ele abre o ano lá no dia 3 de janeiro atacando a Venezuela e tirando o ex-ditador Nicolás Maduro do seu próprio país e mandando para ser julgado dentro dos Estados Unidos. Falando muito sobre o regime, que vai melhorar a situação da Venezuela, que os Estados Unidos conseguem fazer isso. Em relação ao Irã, também tem um discurso assim. Ele, inclusive, acena, nesses últimos discursos todos que ele faz, a população iraniana falando: se libertem, é o momento de a gente conseguir a paz no Oriente Médio e tudo mais. Então ele faz esse aceno também à população iraniana. Mas são duas situações bastante diferentes. Inclusive porque lá com a Venezuela ele tinha uma intenção maior do que retomar a democracia. Afinal de contas, ele deixa a vice-presidente, que era colada no Nicolás Maduro lá, e aceita essa continuação do regime por lá. Mas ele queria o petróleo. E em relação ao Irã, também tem a questão da derrubada do regime, que a gente não sabe ainda se só o assassinato do Ali Khamenei vai resolver. Você já apontou aqui que muito provavelmente não, que não se trata da mesma situação. Mas eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, sobre essa atitude do Donald Trump desse segundo ano do segundo mandato dele, de agora ir às vias de fato, né? Sair das ameaças e realmente fazer esses ataques. Você já falou um pouco sobre isso, já falou que vai ter as eleições lá em novembro, que, claro, preocupam muito ele, mas acho que também dá pra gente fazer essas comparações com o outro ataque que ele fez no comecinho do ano contra a Venezuela. Sem dúvida, Nath. O que a gente pode pensar aqui em paralelos é o discurso de Donald Trump por um lado e a prática por outro. Ele começou o governo e ele disse durante a campanha que ele não se meteria em guerras, que o problema do mundo era o mundo que tinha que resolver e ele se focaria nos Estados Unidos. É um dos lemas do MAGA, do Make America Great Again. Não? Inclusive, esses apoiadores são bastante reacionários a esse tipo de comportamento de Donald Trump de se meter em outros problemas mundiais. Mas aqui a gente tem dois pontos importantes, que são os interesses dos Estados Unidos. E eu gostei muito dessa frase que você trouxe para a gente poder pensar aqui, Nath, que Donald Trump convocando ou tentando incitar a população do Irã a se libertar do governo teocrático para cair nas mãos de quem? Para cuidar do quê? Porque o que aconteceu na Venezuela foi a captura de Nicolás Maduro, que, apesar de ser um ditador, era um chefe de Estado, e foi uma das primeiras vezes em que houve uma incursão de um terceiro país em capturando um chefe de Estado nesse processo, e que manteve o status quo. A Venezuela continuou da mesma forma e agora entrando dinheiro dos Estados Unidos para retirar aquilo que é a riqueza da Venezuela. É como se eu tivesse entregado a gerência de uma empresa para uma pessoa que não sabia fazer nada e que era simplesmente um ditador, e agora eu resolvi retomar o controle dessa empresa, falar que é meu e tentar absorver e retirar todos os lucros possíveis e imagináveis, mantendo toda a estrutura burocrática. É isso que aconteceu na Venezuela. Inclusive com a anuência da própria força política das elites da Venezuela, dos militares, que são quem controlam a PDVSA, a empresa petrolífera da Venezuela, e aquelas pessoas que eram completamente alinhadas com o chavismo e com Nicolás Maduro. Isso foi o que ocorreu na Venezuela. Por outro lado, os interesses dos Estados Unidos no Irã também existem. O Irã é um dos maiores fornecedores de petróleo para a China. A China acaba entrando nessa seara, mesmo estando um pouquinho mais longe e apartada desse processo, porque não tem relações bélicas com Israel, ou seja, não entra
nessa mescla entre Estados Unidos e Israel para atacar terceiros países, etc., mas recebe petróleo iraniano. Isso faz com que a China também tenha que se manifestar daqui a pouco sobre essa questão. Então, por um lado, a gente tem a doutrina Monroe, que foi rebatizada como doutrina de Donald Trump para as Américas, e aí começa isso com a Venezuela. E, por outro lado, essa retomada dos interesses geopolíticos e estratégicos dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Lembrando que isso é um problema que se arrasta por vários anos. Barack Obama chegou a fazer um acordo com o Irã em 2010, que foi abandonado por Donald Trump no seu primeiro governo e que exigia que Teherã continuasse a seguir os termos do acordo, mesmo os Estados Unidos estando fora desse acordo. A conversa parece não fazer parte do repertório dos Estados Unidos para a resolução desses problemas. Então a gente já tem agora um conflito em que os Estados Unidos estão envolvidos, que é o cessar-fogo entre o Hamas na faixa de Gaza e Israel. Agora, Israel com o Irã, inclusive acabou de sair uma notificação aqui no meu telefone de que a Guarda Revolucionária Iraniana parece ter atacado o gabinete do primeiro-ministro. Tel Aviv ainda não se pronunciou sobre o caso. E a gente tem também a guerra da Rússia contra a Ucrânia, fora a Venezuela. Ou seja, os Estados Unidos estão até o pescoço metidos em problemas mundo afora. Isso, da porta para dentro, pode fazer com que as pessoas criem uma expectativa de defesa nacional, de interesse nacional, para criar essa unanimidade que parece ser o movimento que Donald Trump está fazendo. E é incrível, todo final de semana em que sai uma bomba interna, como o caso Epstein, como problemas de corrupção, etc., explode algum conflito internacional fora. É o caso de Israel e dos Estados Unidos. Foi assim com a Venezuela, foi assim com as tratativas com a Ucrânia. E a gente conversou aqui na semana passada, Nath, sobre isso. A própria admiração de Donald Trump a Vladimir Putin. E, poxa, essa admiração ela também existe, em certa medida, com Benjamin Netanyahu, que está no poder há mais de 20 anos e que provavelmente, se tudo continuar da forma que está, ele pode ser novamente primeiro-ministro de Israel. Isso passa na cabeça de Donald Trump. E, enquanto isso, o mundo vai virando do avesso por conta da cabeça de uma única pessoa tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo. É isso. Hugo Tomazetti, nosso internacionalista, que esteve aqui com a gente para fazer a gente nos ajudar a entender o que está acontecendo pelo mundo todo nessa guerra que começou no sábado e a gente não sabe quando termina. É por isso mesmo, Hugo, que a gente vai voltar a conversar muito em breve, com certeza. Obrigada, viu? Muito obrigado, bom dia a todos, boa semana. Até a próxima. Até a próxima. É isso.